vida é Aladdin. Aladdin é a história de um ladrão que mora nas ruas, ele vive roubando frutas para sobreviver. Ele não rouba nada além do que ele não precise. Aí um dia ele acha uma lâmpada mágica e ele tem 3 desejos para ser concedidos. E esses desejos mudam muito a vida dele e é isso que se passa a história basicamente. Uma animação que eu vou citar aqui é Valente, porque, contrária às histórias das princesas da Disney, ela não foca no romance da princesa com o príncipe e não tem aquela história do príncipe salvar a princesa. A história se passa em torno da Merida e da mãe dela. E a Merida é uma princesa e durante o filme ela vai amadurecendo a relação com a mãe dela. Vão acontecer alguns conflitos, mas de modo geral a Merida ela não gosta de ser esse padrão de princesa. Por exemplo, vestir aqueles espartilhos. Ela é uma guerreira. Quer ser uma guerreira por causa do arco e flecha que ela tem. Então, durante o filme, a narrativa se foca mais na relação dela com a mãe dela e é muito fofo. O meu segundo filme é A Bela e a Fera. A história se passa num vilarejo pequeno e a protagonista da história é a Bela. A Bela mora com o pai dela e nesse vilarejo, e ela é conhecida como a estranha, porque ela gosta de ler, ela é muito intelectual para a época. É como se ela fosse considerada a estranha naquele lugar, porque as mulheres não liam. As mulheres elas só faziam aquilo que ela tinha que se fazer, tarefas domésticas e isso. Elas não ler é como se fosse uma coisa desnecessária. Só que aí o pai dela um dia sai e fala que ela pode pedir um presente para ele. Ela pede uma rosa. O único lugar que ele acha uma rosa é num castelo. Só que nesse castelo tem uma fera, com uma história típica que vocês conhecem, e lá o pai dela fica preso. Aí a Bela sai à procura dele e eles fazem um acordo pra Bela ficar no lugar do pai dela. E a história se passa com a história da fera e a Bela convivendo. Outro filme que eu vou citar aqui é Viva, a Vida é uma Festa, que é um filme que eu acho que a peculiaridade dele, que é uma coisa ótima, é que conta mais sobre a cultura mexicana. A gente tá muito acostumado a ver sempre filmes sobre a cultura estadunidense. E um filme pra Disney produzir, assim, é muito... Acho que foi uma raridade que eles fizeram com a cultura mexicana. Então, se passa principalmente em torno daquele dia, que é o Dia dos Mortos, que eles celebram lá de uma forma muito diferente do que a gente celebra aqui no Brasil. Então eu acho que vale até como repertório cultural para quem precisa de pôr isso nas redações, ou mesmo sem utilidade, assim, utilidade como conhecimento. Então o menininho, ele entra nessa jornada de ir atrás do avô no mundo dos mortos. E no final tem uma reviravolta incrível, mas eu acho que mais que o enredo, o que me encantou mesmo foi por ser da cultura mexicana, que até então eu não tinha tanto contato. E é isso, é muito interessante. Um adendo nesse filme é que ele mostra uma visão muito legal sobre a morte. Como se a morte fosse uma alegria da pessoa morrer, não uma coisa triste, como a nossa cultura tem, que foi... a gente pegou essa cultura da Europa, essas partes. Então, tipo, essa é uma visão muito legal também. E é um jeito muito legal de ver a morte, não como uma perda, mas sim como um ganho. Isso. Se a pessoa morreu, vamos celebrar o que aquela pessoa representou pra gente. Sim. O meu terceiro filme é Rei Leão. Rei Leão é a história de um leão que no seu reino ele tem um bebê. E esse bebê será o futuro daquele lugar. Filhote. Isso, um bebê, um filhote. Só que, conforme a história se passa, acontecem uns conflitos com o irmão dele, que tem o irmão do rei, que tem uma inveja por ele ser o rei e não por aquele ser o rei e não ele. Então, meio que isso causa conflitos, acaba que o rei morre, e o filho se sente culpado por isso, e ele foge desse lugar
onde eles viviam, pra viver na floresta, porque ele tem medo do que as pessoas vão pensar, e ele tem medo do que as pessoas acharem que foi ele que matou, sendo que na verdade não foi. E a história se passa mostrando essa vida dele na floresta e como ele fez pra ele superar essa morte, amadurecer e mostrar como ele lidou com essa situação. E ficou pronto, talvez isso seja um spoiler, pra depois controlar o reino. Sim. E ser um ótimo rei. Isso. O outro filme que eu vou falar é um filme muito amorzinho, que é Up, Altas Aventuras. Ele conta a história do Carl, que teve um romance muito fofo, e ele perdeu a mulher dele. Eles tinham um sonho de viajar pra América do Sul, acho que é tipo num penhasco, e construir uma casa lá. Um sonho de criança, uma coisinha assim até besta, eu diria. Só que ele perdeu ela e isso ficou na cabeça dele. E então ele tá sendo ameaçado pra tirarem a casa dele porque querem fazer uma construção. E ele tem a ideia, como ele era vendedor de balões, de colocar um monte de balão com gás hélio e até a casa dele flutuar pra levar ele pra América do Sul. O que ele não sabia é que um garotinho escoteiro foi com ele sem querer até. E a história toda se passa nessa aventura que eles têm, que ele tem com esse garotinho, até que o título do filme se relaciona com isso, Altas Aventuras. Então, eu acho que a relação que ele vai ter com esse menininho é o principal enredo. E tem personagens secundárias também, mas é muito bonitinho, eu recomendo muito. E o final, assim, eu acho surpreendente. O próximo filme é Monstros S.A. Monstros S.A. é uma empresa na qual os monstros trabalham para assustarem os bebês humanos. E nessa empresa tem dois personagens principais, que são o Sully e o Mike Wazowski. Eles dois trabalham o dia inteiro nessa empresa e em um determinado momento eles abrem uma porta para o quarto de um bebê que de primeiro eles têm medo de tocar nesse bebê porque eles acham que pega doença e tal, e eles têm que tirar os pelos e tal. Mas depois essa bebê acaba tendo uma aventura com eles, a bebê acaba saindo do mundo deles sem querer e indo parar no mundo dos monstros. E eles têm que dar um jeito de levar a bebê de volta pra casa. Então meio que a história se passa nisso, eles tentando levar o bebê de volta pra casa sem que a empresa e os monstros do mundo deles percebam. É muito legal esse filme. Eu acho que todos que a gente falou aqui é muito legal. E agora eu vou dizer o meu preferido, que eu acho que qualquer pessoa que gosta muito da Disney não tem como passar em branco esse filme. É muito, muito importante. Que é Wall-E. O Wall-E, ele é um robozinho aqui da Terra. E por causa do acúmulo de lixo que tem aqui, os humanos eles são enviados para uma nave no espaço. O Wall-E, ele já é assim muito, muito velho comparado aos modelos de robôs que foram criados com esse monte de tecnologia que foi se inovando a cada dia. Ele é meio ferrujadinho também. Isso. Aí o Wall-E, ele guarda uma plantinha e no decorrer da história ele vai conhecer a Eva, que é outra robô. E ele meio que acaba eu diria, gostando, se apaixonando até pela Eva. E ele vai pro espaço e lá a história vai girar em torno dele procurando a Eva, só que o filme não é só sobre isso. Ele mostra muito o que maltratar o planeta pode fazer com a gente, porque se a gente maltratar o planeta, isso vai ter consequências sobre nós mesmos. Então eu acho que nem que eu tava falando que Viva a Vida é uma Festa, muito mais que o enredo, eu gostei que eles falaram da cultura mexicana. Nesse caso, eu também, muito mais que o enredo, eu achei bom que eles falaram do meio ambiente, mas também o enredo é sensacional. E esse é meu filme preferido. O próximo filme é Enrolados. Enrolados é a básica história de Rapunzel, só que com algumas mudanças. A história começa com a rainha do reino
doente, ela tá grávida e doente. E a cura para essa doença é ela tomar a água de uma planta mágica que cura. Ela toma essa água e quando o bebê nasce, essa bebezinha chamada Rapunzel, ela nasce com cabelos diferentes de todo mundo. O cabelo dela é mágico. O cabelo dela, se você cantar, ele tem o poder de cura e ele brilha. Então, todo mundo almejava ter esse poder. E um dia, essa bebezinha ela é roubada do reino e ela é sequestrada e presa numa torre. Só que ela não se lembra dessa história. Então, a moça que roubou ela, com o intuito de ficar sempre jovem, que é um dos poderes da planta, ela acha que ela é a mãe dela. Então, ela nunca duvidou de nada, ela nunca tentou sair dessa torre, porque ela achava que sempre era pro bem dela, e ela não conhecia outra coisa. Então, não tem como você duvidar de uma coisa que você só conhece aquilo. E a história passa em volta disso, dessa princesa vivendo nesse castelo, e o sonho dela que é sair desse prédio, conhecer o mundo. O próximo filme que eu vou falar é de Detona Ralph, que é sobre o universo dos videogames. E eu não sou uma pessoa interessada tanto assim em jogos, mas isso não é motivo para alguém gostar menos do filme. O Detona Ralph e todos os outros jogos são personagens vivos na internet, eu diria. E por causa que o jogo do Detona Ralph, por causa que a máquina que ele trabalha, vamos dizer assim, que tem o joguinho dele, dá problema, dá tilt, ele acaba percorrendo uma longa aventura pra tentar reverter essa situação. E no meio ele acaba conhecendo uma personagem de outro jogo, que é a Vanellope. E juntos eles vão descobrir que tem muito problema envolvido com os videogames, porque alguém tá sabotando tudo. E eles vão tentar superar isso e acaba nascendo uma relação de amizade entre eles, apesar de eles serem completamente diferentes. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, porque vai ajudar a gente a divulgar nosso canal e a fazer mais conteúdos legais pra vocês. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que a gente possa fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. É isso. Tchau! Ai, graças a Deus.